Rádio Internacional do Egito apresenta Palestina sempre no coração. Uma série especial dedicada ao povo palestino irmão. Produzida por Mohamed Abdel Kamel e apresentada por Adalto Melo. Queridas e queridos de qualquer parte do mundo inteiro, saudações cordiais daqui do Cairo, coração do mundo árabe, ao povo palestino irmão e lutador. Sem dúvida, o povo palestino vive momentos difíceis e inéditos, em meio a uma agressão brutal e bárbara. 75 anos de ocupação, matança e todas as formas de injustiça não foram suficientes. Nesta série produzida pela Rádio Internacional do Egito, tentamos levar a voz da Palestina para o mundo inteiro. E levamos a voz pró-Palestina para este povo que merece vida melhor e todas as formas de apoio, e para dizer que estamos juntos, unidos pela Palestina e seu povo. Na edição de hoje, temos a honra de apresentar esta importante entrevista com Márcia Campos, presidente da FEDIM e membro do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. É um prazer enorme estar aqui com vocês, especialmente nesse momento que a humanidade precisa se manifestar veementemente contra a barbárie que vem acontecendo, o massacre e o genocídio que estão sendo promovidos pelo exército sionista israelense na Palestina. Meu nome é Márcia Campos. Organizei e presidi durante anos a Confederação das Mulheres Brasileiras, entidade nacional organizada em 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, norteada pelo símbolo da paz, de defesa da humanidade, contra o fascismo e pela promoção e integração social das mulheres brasileiras, pelo desenvolvimento, reindustrialização do Brasil, por um povo sem fome e uma nação livre. Fui presidente da Federação Democrática Internacional de Mulheres, a FEDIM, entidade internacional fundada em 1945, em congresso em Paris, na França, no pós-Segunda Guerra. Para nós, era lutar incansavelmente e diariamente pela paz e em defesa da humanidade, contra todas as formas de dominação. Presidi a FEDIM de 2002 a 2018 e fui a primeira presidente latino-americana brasileira a presidi-la. Durante 3 mandatos consecutivos, fui a única presidente da entidade a ter essa quantidade de mandatos. A FEDIM está organizada em 149 países dos continentes Américas, Europa, países árabes, África e Ásia. Durante 22 anos seguidos, até 2018, a FEDIM teve como vice-presidente a guerreira e batalhadora palestina, a ex-embaixadora da Palestina no Brasil, a companheira Mayada Abbas, hoje já falecida, mas sempre presente entre nós. O governo do presidente Lula, dada a correlação de forças externas e internas, vem tendo uma postura essencialmente avançada em relação ao conflito atual, denunciando a ofensiva contra Gaza e defendendo um cessar-fogo duradouro, apontando desde o primeiro momento para a solução dos 2 estados, assumidos enquanto proposta do Conselho de Segurança da ONU já fazem décadas. O Brasil, nas últimas eleições, derrotou um sistema fascista, autoritário, que por seu negacionismo permitiu que morressem 700 mil brasileiros na pandemia da Covid-19. Ao ter essa grande vitória e elegermos o presidente Lula, o Brasil passou a ser um importante instrumento da luta no mundo inteiro. Atuar como defensor dos povos e nações, denunciar
todas as agressões que sofrem os povos oprimidos, não se deixar confundir com a falácia norte-americana do presidente Biden e seus comparsas ao redor do mundo que pensam que são os donos do mundo. O povo brasileiro está determinado a prestar toda a solidariedade ao povo palestino, aos palestinos de Gaza, apoiar energicamente as iniciativas de mobilização em solidariedade à Palestina no Brasil todo e no mundo todo. No dia 4 de novembro é o Dia Mundial de Solidariedade à Palestina. Todos aqueles que não suportam o que está acontecendo vão estar nas ruas. Os sionistas de Israel vão ficar surdos com a voz do povo que vai soar em todo o mundo. Dá respaldo ao presidente Lula para que ele possa enfrentar com força, garra e coragem os inimigos e assassinos da humanidade, liderados pelos Estados Unidos, e que nesse momento dá todo apoio, abastece de armas e soldados o governo de sionistas israelenses na sua matança desenfreada do povo palestino. O Brasil pode e vai cumprir o seu papel histórico de apoiar e estar junto de todos os países que lutam ao lado dos palestinos para acabar com essa matança. Contem com o presidente Lula e com o povo brasileiro. Lula denuncia, é uma insanidade Benjamin Netanyahu querer acabar com a faixa de Gaza. Lula disse, eu vi uma manchete aqui no jornal dizendo que a proposta do Brasil na ONU foi rejeitada. Não é verdade. É mentira. Não foi rejeitada. Tinha 15 votos em jogo. A proposta teve 12 votos. 2 abstenções e 1 contra, explicou Lula. Como ela pode ter sido rejeitada? O que aconteceu é que ela foi vetada pelos Estados Unidos por causa de uma loucura que é o poder de veto concedido aos 5 países titulares do Conselho e do qual eu sou totalmente, radicalmente contra. Isso não é democrático, completou o presidente. Os promotores da guerra, o presidente Lula também os questionou, porque o fato de 5 estados, Estados Unidos, Reino Unido, China, França e Rússia, com poder de veto, serem justamente uma parte dos que promovem a guerra. São os países no Conselho de Segurança, membros permanentes, que fabricam armas, que vendem armas, que fazem guerra. Estamos avançando. Entre esses 5 países, já temos países que estão contra o que está acontecendo na Palestina. E isso é fundamental para que a Palestina tenha força para seguir resistindo e em breve saia vitoriosa. O massacre de mulheres palestinas em Gaza, promovido pelos sionistas israelenses, tem a nítida determinação de exterminar com os palestinos, impedido que haja possibilidade de futuro desta nação. Matar mulheres é acabar com novas vidas, para dar continuidade aos palestinos vivendo no mundo. Faz o mesmo com as crianças, por ser a promessa de futuro e da existência de palestinos que possam seguir defendendo Gaza amanhã dos colonizadores fascistas de Israel. Sem criança, não tem futuro. Todas as organizações ao redor do mundo que promovem a luta pelos direitos e igualdade das mulheres estão mobilizadas, se manifestando nas ruas contra essa barbárie contra as mulheres de Gaza. Cerca de 50 mil mulheres grávidas de Gaza têm dificuldades no acesso aos cuidados de saúde. Ocorrem cerca de 166 partos inseguros por dia e mais de 5 mil mulheres deverão dar à luz no próximo mês. Matar jornalista é uma desonra e uma demonstração de bestialidade.
é outra demonstração de que os sionistas israelenses querem promover uma limpeza étnica em Gaza. Sabe que o papel dos jornalistas é mostrar em vídeos, áudios, entrevistas, o massacre em curso, que os jornalistas não vão se calar e se omitir diante do que esse povo guerreiro e obstinado de Gaza vem vivendo e que está nas televisões do mundo inteiro. Por isso são alvos a serem eliminados. Cruelmente, desumanamente, são inimigos de Israel a ser dizimado pelas tropas ocupantes. Algo que a humanidade precisa e vai reagir para impedir que siga acontecendo. Os jornalistas nos possibilitam. Sabemos da reação mundial ao que está acontecendo em Gaza. Cito como exemplo a matéria jornalística sobre os judeus que ocuparam a estação de trem em Nova York para que exigisse que Israel pare o genocídio. Milhares de judeus atenderam ao chamado da organização Jewish Voice for Peace e ocuparam o principal salão da estação de trem nova-iorquina Grande Central, em Manhattan, para exigir que Israel pare com o genocídio de palestinos em Gaza. Os manifestantes portavam cartazes declarando: judeus exigem cessar-fogo já, lamentar os mortos, lutar desesperadamente pelos vivos, não em nosso nome. Biden, você não tem como esconder sua cumplicidade com o genocídio. Queremos a Palestina livre. Sou uma judia, falou, norte-americana, e não posso ficar parada vendo um genocídio cometido em nosso nome dos americanos e americanas. Essa manifestante foi entrevistada pelo portal Watch Socialista Web. Quando um exército se coloca no papel de virar um instrumento de extermínio de crianças inocentes, é sinal de uma total deterioração dos homens desse exército, que eles perderam qualquer sinal de serem seres humanos e que são capazes de cumprir com as regras internacionais sobre as guerras, que já não são minimamente favoráveis aos povos oprimidos e dão força para que os opressores ajam e matam. Mas é o mínimo que se poderia esperar de um exército: compromisso e não realização de crimes de guerra. É uma tragédia humanitária. Mais de 3.000 crianças morreram em Gaza e mais de 30 na Cisjordânia, informou a organização humanitária Save the Children, assinalando que mais de 1 milhão de crianças estão aprisionadas em Gaza por conta do bloqueio assassino dos sionistas de Israel, sem um lugar seguro para onde ir, e advertiu sobre os efeitos devastadores da falta de medicamentos e eletricidade para alimentar infraestruturas vitais de saúde na região. Nesse mês de novembro, homenageando as crianças palestinas, futuro do seu país, apelamos para que se tomem medidas imediatas para proteger a vida das crianças em Gaza, e apelamos e exigimos à comunidade internacional para que apoie esses esforços, cumprindo com a sua obrigação de zelar e proteger a vida no planeta, em especial a vida das crianças. Não há planeta sem crianças, não há humanidade sem crianças. É um crime atroz de guerra o que os sionistas estão fazendo, matando milhares de crianças em Gaza. Isso tem que parar. O cessar-fogo
precisa ser imediato, é imperativo, e a voz de todos os povos no mundo exigem o imediato cessar-fogo. Basta de crime de guerra. Dentro de Gaza, isolada do mundo, pelo desumano bloqueio dos sionistas de Israel, os ataques aéreos dizimaram bairros inteiros, destruíram casas, escolas e mesquitas. Imagens de drone mostraram o nível de destruição, com ruas inteiras arrasadas no bairro de Al-Rimal e muitos edifícios conhecidos como Torres Al-Zabra, no centro de Gaza, destruídos. A maioria dos mortos, meu Deus, são crianças e mulheres. Os hospitais estão à beira do colapso, operando com mais de 150% da capacidade. E a situação da falta de energia tornou-se tão grave que as cirurgias estão sendo realizadas sem anestesia, em alguns casos sob a iluminação de luzes telefônicas, tem afirmado todos os dias o Ministério de Saúde palestino. Essas denúncias são importantes porque as crianças estão sendo assassinadas aos milhares e as que são levadas feridas pelos bombardeios para os hospitais têm pouca possibilidade de serem salvas pela realidade por que passam os hospitais. O mês de novembro é mês de mobilização e luta para que possamos salvar as crianças palestinas. Vida, vida, vida às crianças palestinas, às crianças de Gaza. Saúde emocionada a Rádio Cairo por seu trabalho árduo na defesa do povo de Gaza, do povo palestino, pelo cessar-fogo e por buscar pessoas ao redor do mundo que possam, com suas vozes, de maneira sensibilizada, homens e mulheres que não podem conviver com a instalação da barbárie na humanidade, falem ao povo palestino e ao povo do mundo todo. O trabalho de vocês é um trabalho lindo, humano, que enobrece a Rádio Cairo e enche de esperança nossos corações solidários aos palestinos. Obrigada a todos e todas da Rádio Cairo. Obrigado à grande guerreira palestina, Amira, por me apresentar a vocês. Mais uma vez, obrigada a vocês. É uma grande esperança para a humanidade poder estar junto de pessoas com essa sensibilidade humana, com essa determinação de salvar a vida do povo de Gaza. Muito obrigada. Viva a Palestina e seu povo lutador. Até a nova edição e novas pessoas entrevistadas. Saudações cordiais daqui do Cairo.